A Tesla construiu um dos supercomputadores mais poderosos do mundo para treinar seu sistema de piloto automático. Para quem não sabe, os carros autônomos funcionam graças à inteligência artificial. E para que uma inteligência artificial funcione, você precisa treiná-la. E para treiná-la, você precisa de dados, muitos dados. Eu sei que muita gente tem dado em casa, mas não são esses dados que eu estou falando. São esses dados, imagens e vídeos capturados por câmeras para reconhecimento de objetos, obstáculos, sinais de trânsito e tudo que um algoritmo desse tipo precisa saber. Para processar os dados de um modelo de IA como o da Tesla, é preciso uma capacidade de processamento gigantesco, e um computador comum não daria conta. É aí que entram os supercomputadores. Um supercomputador é um tipo de computador que é muito mais poderoso do que os que usamos no dia a dia e pode ocupar um galpão inteiro. Ele possui uma capacidade de processamento altíssima, o que significa que pode fazer cálculos e resolver problemas muito mais rápido. Se o computador comum fosse uma bicicleta, o supercomputador seria um avião. Ambos podem te levar de um lugar para o outro, mas o avião é muito mais rápido e pode alcançar distâncias maiores em questão de minutos, enquanto a bicicleta levaria horas ou até dias para chegar lá. Os supercomputadores são construídos especialmente para lidar com tarefas muito grandes e complexas. Essas máquinas são essenciais para resolver problemas difíceis que exigem muitos cálculos e processamento de dados. Tarefas que levariam meses ou anos para serem concluídas podem ser realizadas em questão de horas ou minutos em um supercomputador. Na criação do seu supercomputador, a Tesla está desenvolvendo seus próprios chips e visa colocar o Dojo entre os 5 supercomputadores mais poderosos do mundo até fevereiro de 2024. Nessa data, estima-se que ele terá atingido mais de 30 exaflops de poder computacional, e em outubro de 2024 terá atingido 100 exaflops. Tá, mas o que é exaflop? Exaflop é um meio de medir a quantidade de trabalho que um computador pode executar em um segundo. Um exaflop representa 1 quintilhão de operações por segundo. Imagina 100 exaflops, é um número inimaginável em escala humana. Colocando em comparação, 100 exaflops é o equivalente a 300 mil placas de vídeo NVIDIA A100. Essas GPUs são as queridinhas do mercado para a criação de supercomputadores. São usadas em data centers por muitas empresas e são fundamentais para criar software avançado, especialmente modelos de inteligência artificial de grande escala. Cada uma dessas GPUs tem um custo médio de $10 mil, então 300 mil dessas, que resultam em 100 exaflops, estamos falando de mais de 3 bilhões de dólares. Isso é o que a Tesla está criando com o Dojo, um supercomputador de 3 bilhões de dólares. Até então, a Tesla contava com os supercomputadores da NVIDIA, que possuem os data centers mais poderosos do mundo, que alimentam modelos de IA como ChatGPT, Midjourney e praticamente todos que você conhece. Mas vocês sabem, o Elon Musk gosta de levar as coisas para o próximo nível. Então decidiu criar os seus próprios chips de processamento, chamados de D1. Com esses chips e uma engenharia inovadora, a Tesla planeja aprimorar seus sistemas e armazenar dados confidenciais dos motoristas com segurança. Sempre que você dirige um Tesla, ele pode coletar dados em segundo plano. Um veículo autônomo pode coletar até 19 terabytes de dados por dia a partir de uma variedade de sensores e câmeras. Todos esses dados exigem computadores cada vez mais poderosos para processar, proteger e armazenar, principalmente porque a demanda por Tesla e outros carros autônomos aumentam. Mas como exatamente o Elon Musk usará esse computador? Bem, como eu disse no início, ele será usado para o treinamento de modelos de inteligência artificial. Em outras palavras, o Dojo vai treinar carros a dirigir sozinhos. Ele foi projetado especialmente para ensinar a IA a entender o que está acontecendo na estrada. De uma forma bem simplificada, ele mostra muitas imagens para os carros e diz: isso é uma árvore, isso é um carro, isso é um sinal de pare. Quanto mais imagens tiver, melhor será a IA. E tudo isso envolve o processamento de enorme quantidades de dados visuais, que neste caso são vídeos capturados pelas câmeras do veículo. Todas essas informações são traduzidas para uma linguagem que o modelo de IA possa entender. A forma como a Tesla está trabalhando no projeto Dojo é parecida com o jeito que a Apple lida com seus próprios computadores. Ambas as empresas acreditam que fazer o software e o hardware dos dispositivos é um match perfeito. A Apple faz isso há muito tempo. Agora, com os novos computadores M1 e M2, eles deram um passo ainda maior nessa direção, usando chips próprios ao invés dos da Intel.
Isso faz com que seus computadores funcionem de um jeito bem diferente e eficiente, se comparados com outros no mercado. O que faz o Dojo ser tão especial no mundo da inteligência artificial é que ele se afasta dos supercomputadores que usam GPUs. Em vez disso, o Dojo funciona na arquitetura chamada de sistema em chip, que é como um pequeno computador em um único pedaço de silício. Essa é exatamente a mesma arquitetura que a Apple usou para criar o M1. Esse método permite um nível extraordinário de eficiência, porque em vez de ter todas essas portas PCIs, cabos e placas-mães conectadas, agora todos os componentes necessários vivem na mesma pequena área de material semicondutor. Se precisar de mais potência, maior você faz essa peça de silício e mais núcleos de processamento você adiciona a ela, como é o caso dos chips M1, M1 Pro e M1 Max da Apple. O chip D1 do Dojo tem o tamanho aproximado da palma de sua mão, que é muito menor do que uma GPU A100. O que a Tesla fez então foi juntar vários desses chips para funcionar em um sistema único. Isso também é algo que a Apple está fazendo com o Mac Studio. Seu chip M1 Ultra de última geração é simplesmente 2 chips M1 Max fundidos para criar um computador extremamente poderoso. Para o computador Dojo, a Tesla fundiu 25 chips T1 para criar um sistema de computador unificado. Cada bloco tem tudo o que precisa para funcionar bem, como energia, resfriamento e transferência de dados. É um computador autossuficiente feito de 25 computadores menores. E para deixar mais potente ainda, eles juntaram 6 blocos em um compartimento. Então depois juntaram esses 2 compartimentos em um gabinete. É como se fossem várias peças de Lego que se encaixam para criar um computador incrivelmente poderoso.